Boa noite. Que Deus abençoe grandemente essa noite de quinta-feira a todos que estão me ouvindo ou aos que vão me ouvir depois. Eu vos saúdo com graça e paz do nosso Deus, porque precisamos dela para vencer. Nós necessitamos dessa graça e dessa paz para vencer os problemas que estamos vivenciando no momento. A saber, por exemplo, agora o coronavírus aí, né? É a nova moda aí, é o coronavírus. Só se fala em coronavírus. Mas o principal, na verdade, devastador, não vai ser nem tão somente o coronavírus, como também as informações sobre ele. Está causando um buraco grande na economia brasileira. Está perdendo credibilidade com países estrangeiros. Isso não é bom. Está à beira de um caos. Eu não sou nenhum economista, não compreendo muito de economia, mas o pouco que eu sei, tenho visto, está meio caótica a situação do país. O convite dessa noite, que eu coloquei para fazer essa live nessa noite, foi Provérbios 14, 27. Houve uma escrita errada da minha parte no convite, eu coloquei Salmos 14, 27. Não existe Salmo 14, 27, é Provérbios 14, 27. E eu gostaria que você acompanhasse comigo na palavra de Deus, Salmos 14, 27. Chama os seus amigos para essa live, seus colegas e conhecidos que precisam de ouvir a palavra de Deus. Aliás, quem não precisa de ouvir a palavra de Deus? Quem que não necessita de estar ouvindo a palavra de Deus? Pois bem, acompanhe comigo e que o Espírito Santo venha falar poderosamente através de mim nessa noite de quinta-feira. Salmos 14, 27 está escrito o seguinte: o temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. A palavra de Deus é bem clara quando ela vai falar que o temor do Senhor. Mas pessoas que de repente não conhecem a palavra de Deus poderiam confundir temor com medo ou algo desse tipo. E a palavra temor, ela não tem por origem o medo, mas sim o respeito de uma maneira, como eu posso dizer, demasiada. Respeitar o Senhor sobre todas as coisas, na verdade, servi-lo também sobre todas as coisas, tão somente a Ele. E você vê que ela fala que o temor é uma fonte de vida, fonte é algo que jorra, é uma abundância de vida. Quando você teme a Deus, quando você serve a Deus, a saber pelos mandamentos que foram estipulados por Ele mesmo, você passa a ter uma vida de qualidade, passa a ter uma vida abençoada e, consequentemente, passa a ser guardado pelo próprio Deus. Porque para preservar dos laços da morte, porque todos os dias laços de morte têm sido preparados contra nós. Parece estar muitas vezes bem, estamos tranquilos em nossa própria casa, mas ao mundo espiritual em torno de nós, que ele não para. E a todo momento a morte tem levado pessoas. Nesse momento onde eu estou fazendo, nessa hora que estou fazendo esse próprio vídeo aqui, as pessoas estão morrendo agora. E falando em morte, o número de suicídio por conta do Covid-19, coronavírus, ele tem crescido de uma forma demasiada em todo o mundo. Coisas absurdas têm acontecido. Eu não sou muito de TV, mas eu tenho acompanhado as notícias nas redes sociais e tenho visto que muitas coisas aconteceram. Muitas pessoas se suicidaram, principalmente pessoas jovens. Ao saber da doença, ou nem ter a certeza, mas pela informação, ela tem acabado com a própria vida. Pelo fato de que ela está sendo diagnosticada, não foi ainda comprovado que ela está com a doença, ela já acaba com tudo, acreditando que vai resolver o problema dela. Eu quero que você entenda que aqueles que conhecem a palavra de Deus sabem muito bem que quando o povo de Deus ele estava preso lá no Egito, você vê que as pragas vieram, Deus mandou as pragas,
porém aquelas pragas não afetou o povo de Deus. O povo de Deus foi guardado. Mas como poderia Deus fazer obra tal nos dias de hoje, sendo que o povo de Deus ainda encontra-se no Egito? Deixa eu baixar o volume aqui porque está atrapalhando aqui, chegando as mensagens. O povo de Deus vive literalmente no Egito, onde nós vivemos. Pois é, Deus guarda de um por um. É por isso que ele criou os mandamentos e falou: faz dessa forma, porque você fazendo dessa forma eu vou te guardar, eu vou te proteger e vou te livrar. Para que homem mais perseguido do que foi, por exemplo, o rei Davi. Ele foi muito perseguido. Se você for comigo lá em Salmos 91:3, Davi vai falar o seguinte, olha: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Porque quando a gente serve a Deus, quando a gente tem entregado a nossa vida para Deus, ele livra do laço do passarinheiro. E vou mais além. Ele livra dentro do laço do passarinheiro. Porque muitas pessoas, por exemplo, que tiveram essa doença e foi diagnosticado que ela estava, não só com essa, como outras doenças piores. Câncer, AIDS e tantas outras doenças que superam essa epidemia. Ela estava dentro do laço, ela caiu dentro do laço. E Deus a tirou de lá de dentro. Quantas vezes não foram as vezes que armaram, não só para Davi, como para homens de Deus, laço, e eles caíram dentro e Deus tirou dentro do laço. Porque é Deus, Ele é Deus, não somente para nos livrar do laço, mas também para nos livrar dentro do laço. E a glória maior dele é quando ele nos livra dentro do laço. E no momento que estamos vivendo agora aqui no país, nós não estamos sendo livrados, na verdade, do laço. O país está dentro do laço. E dentro do laço, Deus tem guardado a minha vida e a tua vida. E o segredo é se humilhar diante de Deus. E o segredo é estar diante de Deus, prostrado de joelho, confessando que você não é nada. E acreditando que Deus é tudo. É Deus para te guardar e te proteger de todo mal. A saber, por exemplo, Daniel. Daniel era um homem de oração. Bem sabemos que ele orava 3 vezes ao dia. E por conta disso, armaram ciladas contra ele. Em outras palavras, armaram laços de morte para acabar com a vida dele. E conseguiram jogar ele, pelo decreto criado pelo rei. Ele foi jogado na cova dos leões, ou seja, dentro do laço do passarinheiro. Armaram e o pegaram. Mas dentro desse laço foi onde Deus pôde trabalhar na vida de Daniel. Foi onde Deus reverteu a situação com Daniel dentro do laço, dentro da cova dos leões. E você vê que quando ele saiu de lá, de imediato, o rei decretou que o povo deveria adorar ao Deus de Daniel, porque era um Deus verdadeiro e não era um Deus mentiroso nem corrupto. Os colegas deles também, Ananias, Misael e Azarias, os 3, eles também foram jogados dentro do laço, também por trama, porque foi constituída uma estátua, né? Foi construído e constituído um decreto que deveria se ajoelhar diante daquela estátua. E ele negou-se, não vamos fazer. Se nós perecermos, tão somente pereceremos. Eles foram lançados na fornalha, que estava 7 vezes mais quente do que o de costume, pela fúria que o rei estava no momento, porque eles não obedeceram à voz do rei e não obedeceram também o decreto que o rei ordenara que todos viessem a fazer em relação a adorar e se prostrar diante daquela imagem. E Deus guardou Ananias, Misael e Azarias dentro do laço de morte. A Bíblia vai dizer que nem um fio de cabelo deles chamuscou, né? Queimou, nem sequer um fio de cabelo, porque lá dentro daquele laço estava o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E meu amigo, minha amiga, meu irmão de fé, minha irmãzinha de fé, grande é o teu Deus, grande é o nosso Deus que servimos a Ele, para nos guardar do laço, como também
para nos livrar e nos tirar de dentro do nosso. A economia brasileira pode estar defasada. A ameaça de que o país venha quebrar é grande e é visível. Mas nós não dependemos do país, nós dependemos de um Deus que pode reverter toda essa situação. E cabe ao homem de Deus e à mulher de Deus estar de joelho, prostrado, orando e clamando, porque só dessa forma Deus vai trabalhar na vida daqueles que o buscam e que se entregam. Da mesma forma que Deus guardou o povo lá no Egito, que Deus protegeu daquelas pragas, esse é o mesmo Deus que guarda a mim e guarda você das pragas que estão sendo lançadas agora em todo o mundo. E o que a gente tem que entender que não é só o Brasil que tem pessoas que servem a Deus. Em todo o mundo tem pessoas que servem a Deus, que têm buscado a Deus. E como a Bíblia diz e orienta, nós devemos orar um pelos outros. Nós devemos buscar força em Deus um pelos outros. Porque se hoje eu estou aqui servindo a Deus, é porque lá atrás, no passado, alguém orou, alguém se prostrou de joelho diante de Deus e disse: Senhor, salva esta alma. E hoje eu estou aqui. E esse mesmo papel eu tenho feito todos os dias. Eu tenho buscado, eu tenho clamado, eu tenho orado por pessoas, familiares, filhos, parentes e não parentes, para que Deus possa salvar no tempo oportuno. Muitas pessoas não dão crédito à palavra de Deus. Não estão nem aí. Preferem ouvir qualquer coisa, menos as coisas relacionadas ao reino de Deus. Mas eu te digo com firmeza e com certeza que dentro de você há um vazio. Que dentro de você não há uma felicidade concreta. Porque só há felicidade naquele que busca a Deus. Naquele que tem buscado ao Senhor Jesus e tem se entregado para Ele. Porque é como eu costumo falar, não é dinheiro que vai dar felicidade para mim ou para você, e nem bens materiais. Agora, por exemplo, se eu tivesse rios de dinheiro, eu não poderia passear, porque tudo está fechado, tudo está trancado. Para onde iria eu? Isso é uma pequena prova de que o dinheiro não tem tanto valor. Pessoas estão sofrendo, estão padecendo, estão gemendo por conta da situação. Eu sei que estão. Mas creia, há um Deus que pode suprir a minha necessidade e a sua necessidade. Eu espero que você entenda a importância de buscar a Deus. Eu espero, na verdade, que nós venhamos entender que a nossa base não está tão somente em uma vida financeira estabilizada, mas a nossa base está em oração. O nosso trono, ele não é financeiro. O nosso trono, ele é espiritual. E se você está fraco na fé, debilitado na fé, não consegue buscar a Deus pelos problemas, seja humilde, busca a Deus porque Ele vai te ouvir. Porque o Deus que tem me ouvido é o mesmo Deus que vai ouvir você e tirar você dessa situação. Vai tirar você desse laço que você foi colocado. Todos os dias, a morte tem pedido a minha e a tua alma. Mas nós temos um Deus que intercede por nós. Porque todos os dias morrem pessoas. E nós estamos nessa fila que é gigantesca. É por isso que nós temos que estar bem com Deus, temos que estar todos os dias buscando a esse Deus que tem o poder de mudar a nossa história, de mudar a nossa vida. Mesmo ao caos que estamos vivendo, Ele é Deus para livrar. Será que a situação que estamos passando ela seria comparada à situação que passou Ananias, Misael e Azarias, Daniel? Será que a situação que nós estamos passando, ela poderia ser comparada a situações que, por exemplo, o rei Davi passou? Sendo ele um garoto sem nenhum recurso para matar um gigante chamado Golias, será que se compara aquela situação com essa situação em relação à gravidade? Não se compara. Os tempos estão melhor. Mas mesmo ele sendo um garoto, ele conseguiu vencer aquele gigante de grande estatura, o qual era impossível. E mesmo você sendo também um garoto na fé, jovem na fé, o teu Deus é grande para te ajudar, te abençoar
e fazer com que você venha vencer esta guerra, que parece ser uma guerra invencível aos teus olhos. Mas é certo que, estando Ele no controle de todas as coisas, Ele vai te dar discernimento e direção para que então tudo venha dar certo. Não se preocupe, não fique atemorizado, porque Deus é contigo, porque Deus é comigo. As pessoas estão se matando com medo da doença, da epidemia do momento. Muitas pessoas, demasiadamente cresceu o número de suicídio, porque as pessoas elas não têm buscado a Deus. E quando vem uma doença A, B ou C, elas ficam depressivas, acabam com a própria vida, sem ao menos esperar o diagnóstico preciso, porque nela não habita fé alguma. Porque a fé é certeza das coisas que se esperam e convicção das coisas que não se veem. Então, se a pessoa ela se mata, acaba com a própria vida, não acredita que vai ter um emprego mais decente, não acredita que vai poder sustentar a sua família, não acredita que vai vencer, ela não tem fé. Se ela não tem fé, mas tem uma coisa que ela tem, é boca para falar. Então, se você tem boca para falar, embora não tendo fé, fala com Deus. Fala, Senhor, planta em mim a fé, para que eu não pereça, como muitos estão perecendo nesse momento de aflição e angústia. Mas volto a repetir, tal aflição e angústia não se compara às aflições que no passado passaram. Estamos em época boa de servir a Deus, mesmo ao caos, mesmo a um país em crise, que ainda está por vir coisas ainda piores em relação à crise. Mas volto a repetir, o nosso Deus é Deus para sustentar a mim e a você. Ele vai te dar uma direção para você fazer algo diferente, para que então você possa se sustentar sem precisar da ajuda do governo, porque o governo foi bem claro que não tem mais como ajudar ninguém. Então agora é olhar para o alto, joelho no chão e oração, porque Deus ele vai vir de encontro a você, vai te dar uma ideia, vai te dar uma direção e é certo que você vai vencer na vida. Aprenda a dar valor às coisas de Deus e, acima de tudo, para que você seja livre do laço do passarinheiro, para que eu não venha me estender mais aqui nesse vídeo, busque a palavra de Deus. É tão fácil. Aqui tem tudo o que você precisa. É o manual da minha vida e da tua vida. E você despreza muitas vezes. Você recorre a coisas que não acrescentam em você sequer 1 centímetro e nem te dá um pouco de inteligência a mais. De repente, na tua casa, tu tem uma Bíblia, onde você poderia estudar, onde você poderia meditar. E se você não tem Bíblia, acima da tua Bíblia está o teu joelho. Se ajoelha e fala com Deus, que Ele vai te ouvir, Ele vai de encontro ao teu socorro. Eu espero que essa pequena live aí de quantos minutos tem já? 10, já tem 19 minutos, né? Vou ter que terminar porque eu vou pôr no YouTube e fica ruim para fazer a conversão do vídeo, demora muito. Eu espero que essa live tenha ajudado você a desistir, sabe, da ideia pequena de que você não pode, de que você não consegue. Você pode sim, você consegue, porque Deus é contigo. Creia tão somente, porque é só uma pequena guerra, que é questão de tempo, para que então venhamos vencer. E dar graças a Deus em todo momento, porque isso é bíblico. Dá graça. E não murmura, porque murmurar não vai mudar a situação. São atitudes novas que irão gerar na minha vida, na sua vida, resultados novos. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Tenha uma quinta-feira abençoada. E quinta-feira acredito que eu vou fazer novamente uma live aí, falando a respeito, acerca das coisas de Deus, porque são as coisas de Deus, é a palavra de Deus que nos traz vida, e vida de verdade. É a palavra de Deus que cura casamento. É a palavra de Deus que cura depressão. É a palavra de Deus que cura insônia. A palavra de Deus é a base de tudo. É só isso que você precisa entender. Nada mais além destas coisas. Entenda isso. É o nosso manual. É o nosso guia para ter uma vida plena e feliz. Que Deus abençoe a todos
Quer deixar algum comentário? Deixa, depois eu te respondo, porque eu não consigo fazer agora, porque eu estou gravando no celular. Mas eu vou colocar no Face, lá no YouTube, e por lá eu posso responder, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida grandemente, tenha uma quinta abençoada do Senhor Jesus. Deus abençoe e até quinta-feira com mais uma live aí no canal Falando com Deus. Deus abençoe.